Epistemologia, Ambiente Construído e Sustentabilidade. Autores: Gustavo Henrique Campos de Faria, Manfredo Frederico Felipe Roupe, Renato César Ferreira de Souza. Produzido pelo Grupo de Pesquisa em Computação Ambiental e Modelagem Aplicada à Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Desde o início da civilização, os seres humanos têm tentado compreender o mundo que os cerca. No esforço para explicar, entender e, sobretudo, controlar esse mundo, produziram uma desconcertante variedade de sistemas de pensamentos e práticas, desde mitologias, religiões e filosofias, até a matemática e as teorias científicas. Uma importante função destes sistemas é oferecer ao ser humano informações sobre a natureza da realidade. Mas, o quão acuradas são tais informações? Elas realmente se agregam em um genuíno conhecimento sobre o mundo? Pode ser que a mente humana jamais possa sondar a profundidade da realidade. Então, há aspectos do universo que devem permanecer para sempre misteriosos. Tais considerações são enormes em seu escopo. Elas tratam da relação entre a mente humana e o universo, e assim abarcam tudo o que fazemos e pensamos. Além disso, estas amplas e abstratas questões estão entre as mais difíceis de responder. Nós tentamos tratar desses tipos de questões com um assunto a que chamamos de teoria do conhecimento, ou epistemologia, termo derivado do grego antigo, que emprega a palavra episteme para significar conhecimento, e logos para significar o seu estudo. A epistemologia frequentemente é tratada como o campo central das discussões filosóficas. Mas, como ela discute a natureza do conhecimento e das crenças, ela ultrapassa o campo da filosofia e influencia todas as áreas de pensamento moderno, seus estudos e o cotidiano das pessoas. Todas as disciplinas acadêmicas indagam questões sobre o método, a validação e a verdade, ou seja, questões epistemológicas. A ciência acumulou várias visões epistemológicas ao longo dos seus mais de 400 anos de existência. Dessa maneira, não falamos de um único enquadramento epistemológico, mas reconhecemos sua evolução ao longo do tempo, e em relação aos problemas que buscam conhecer. Contemporaneamente, o século XXI marca o aparecimento de pelo menos 3 situações, até então nunca enfrentadas pela humanidade. Primeiramente, houve um aumento populacional nos centros urbanos, que concentram hoje mais de 50% da população mundial, vivendo no ambiente construído das cidades. Estas, por sua vez, transformaram-se em um problema epistemológico, pois os modelos anteriores que lhes explicavam tornaram-se obsoletos. Além disso, este aumento populacional não foi acompanhado de políticas públicas que organizassem e mantivessem os lugares urbanos, desencadeando uma crise sem precedentes na sua sustentabilidade. A sustentabilidade, então, é pensada desde o século passado como a capacidade de os cidadãos terem condições para a manutenção de suas vidas, a capacidade de que os restos da produção não prejudiquem o meio ambiente natural e construído, e a garantia de um futuro de qualidade para as próximas gerações. Para investigar a relação entre a epistemologia, o ambiente construído e natural, e a sustentabilidade, é que propomos esta apresentação. Ela tem por objetivo elucidar as relações entre 3 fenômenos através de exemplos de estudos de casos, que evidenciam os novos problemas enfrentados, e as urgências da pesquisa epistemológica na busca de soluções por meio de pesquisas. Os casos serão aqui apresentados de forma breve, elucidando os problemas de pesquisa, as hipóteses testadas, e os resultados obtidos ou esperados. Para a compreensão da metodologia aplicada em cada caso, sugerimos a leitura de nosso artigo, Epistemologia, Ambiente Construído e Sustentabilidade, publicado em sua totalidade pelos anais do 6º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. O primeiro caso apresenta um experimento na tentativa de predizer o contágio de Covid-19 em uma cidade brasileira. O modelo foi estruturado para serem testadas 2 hipóteses. A primeira de que a inserção e processamento de dados secundários relativos à presença da população em sistemas de informação geográfica poderiam permitir a observação de áreas com maiores potências de transmissibilidade da doença, fornecendo subsídios para a concepção de projetos de barreiras para protocolos sanitários e introdução de infraestrutura médica. Já a segunda hipótese parte do uso do ferramental proposto por Sebsuk, denominado Urban Network Analysis.
Este instrumento permite o cálculo de 5 centralidades que são: a centralidade por alcance, definida pelo cálculo de quantos elementos, em um determinado entorno, cada edifício pode alcançar, dado um raio sobre a malha urbana. A centralidade por proximidade, ou integração, é o inverso da distância necessária para atingir todos os outros demais edifícios da malha, dado um raio, que inclui o somatório das menores distâncias, até aquela edificação. A centralidade pela menor rota é calculada pela quantidade das menores distâncias entre pares de edifícios numa malha urbana, que passa por um determinado ponto. Já a centralidade por atração trata da medida de acessibilidade a um determinado edifício numa malha urbana, como sendo diretamente proporcional aos pesos que outros edifícios assumem, em algum grau como atratores, e inversamente proporcional à distância a eles. Por fim, a centralidade por acesso direto é mensurada pela distância para cada trajeto mais curto, de um ponto de interesse até os demais edifícios, assemelhando-se ao cálculo euclidiano de distâncias diretas. A partir desses cálculos, seria verificado qual das centralidades poderiam ser relacionadas com o oferecimento de tratamentos intensivos em hospitais, compartilhamento de equipamentos das unidades básicas de saúde, e locação de menores e mais ajustados hospitais de campanha. O estudo, portanto, demonstrou que não consegue capturar preditivamente as áreas de espalhamento da infecção por Covid-19. As soluções pensadas para a separação do território foram rebatidas pelo impacto social que poderiam causar, interferindo com preconceitos e embates sociais relacionados. Já a segunda hipótese demonstrou ser menos refutável, e foi a de estabelecerem centralidades voltadas para o apoio médico-hospitalar. Com isso, concluiu-se que o modelo foi insuficiente para ser admitido como generalizável e base para intervenções urbanas de contenção da mobilidade. A segunda hipótese demonstrou a necessidade do reforço da complexidade da modelagem da pandemia, na busca de predições melhores e mais eficazes. Assim, a Covid-19 representa rica oportunidade para realizar, de modo efetivo, a construção intertransdisciplinar para a geração de modelos e soluções integradoras ante os problemas complexos que emergem nos seus diversos planos e dimensões. O segundo caso faz parte de uma pesquisa ainda em curso, a qual investiga o estudo dos ambientes alimentares, sua centralidade no traçado urbano e sua provável relação com a obesogenicidade. Isto porque a obesidade é um fenômeno multifatorial, em que o ambiente construído se torna parte da problemática, podendo influenciar nas escolhas alimentares e comportamentos sedentários ou ativos da população. O modelo a ser testado parte da escolha de uma área de recorte da cidade de Belo Horizonte, a partir da implementação de seus dados secundários, georreferenciados, em sistemas de informação geográfica. Inicialmente são testadas 3 hipóteses. A primeira busca validar que o processamento e a sobreposição de diferentes dados secundários pode fornecer a indiciação de áreas com maior potencial obesogênico. Já a segunda hipótese avalia a obesogenicidade de entornos urbanos a partir do cálculo de centralidades, indicando maior ou menor congruência entre as formas sociais e a morfologia urbana no processo de formação e manutenção de espaços obesogênicos. Por fim, a terceira hipótese supõe que, a partir do cálculo da centralidade por gravidade, é possível dizer que as edificações atraiam as pessoas na razão direta de fatores atratores, e na razão inversa do quadrado das distâncias, constituindo indicativos válidos, de maior ou menor atração, por destinações que potencializam ou minimizam a indulgência alimentar. No momento, a pesquisa encontra-se em fase de modelagem, porém, espera-se a partir das tentativas de falseabilidade das hipóteses, discutir o mapeamento das centralidades e do espalhamento de locais obesogênicos, o agendamento de políticas de saúde pública no combate à obesidade e de um programa de educação alimentar institucionalizado dentro da área de recorte da pesquisa. Por fim, pretende-se analisar medidas que possam auxiliar políticas de planejamento físico, territorial e socioeconômico para o manejo da obesidade, a partir de modificações do uso e ocupação do solo, e da resolução de conflitos entre formas físicas e sociais. Por fim, o terceiro caso surge do fato das epistemologias atuais não serem suficientes para responder às questões da modelagem de fenômenos complexos.
Dessa forma, a pesquisa, ainda em curso, investiga a modelagem da informação como ferramental para a compreensão de eventos diversos, principalmente no domínio da arquitetura, do urbanismo e do meio ambiente. A pesquisa também visa elucidar as características estruturais, os componentes e a capacidade preditiva de modelos ambientais. A partir da representação digital, de 3 casos distintos do ambiente construído, baseados em realidades locais, as hipóteses falseadas no experimento são: é possível delimitar uma área no espaço natural, de maneira que ela constitua uma unidade modular? É possível reconhecer as diferenças entre os componentes de um modelo, de forma a definir suas características, suas atividades e suas medidas de rendimento? Monitorando o nível de organização para averiguar o seu estado atual e encontrando parâmetros para sua modelagem? No modelo ambiental, é possível definir os elementos relacionados à demografia do território e as variáveis que acusariam as relações populacionais com a natureza local? A definição das partes de um modelo ambiental e da relação entre elas permitem uma formulação lógica? Considerando as formas sociais e o ambiente, é possível traçar quais são as relações satisfatórias para a compreensão do modelo. Considerando o modelo ambiental como um modelo aberto, a definição de seu meio ambiente é factível? A melhor forma de representar o movimento humano, dentro de modelos ambientais, é considerar os conflitos entre formas sociais, formas naturais e formas físicas. Como resultados e conclusões, este caso tem demonstrado a necessidade em se avançar no conhecimento da complexidade de modelos ambientais. Assim, a concepção destes modelos podem possibilitar a avaliação do ambiente construído, em relação às suas coações fixas e recursos obtidos, componentes e atividades, além das finalidades e medidas de rendimento e administração. Podemos dizer que, em todos os casos analisados, os fenômenos tiveram o mesmo enquadramento epistemológico, a saber, considerá-los como uma unidade básica modelar, estruturada em narrativas, acerca do contato do pesquisador com a informação. A geração e refutação de hipóteses foi adotada nos moldes do pensamento de Popper. Assim foram observados os modelos gerados sobre o ambiente construído e a sustentabilidade, de modo a se aproximarem ao máximo da concreção da informação que cada narrativa representava, o que ajudou na refutação de hipóteses, mas também fez notar que a modelagem deveria avançar sobre a complexidade exigida para a composição de cada modelo. Isso ensejou que o quadro do conhecimento das pesquisas considerasse seus objetos como sistemas complexos, capazes de ocasionar a emergência de efeitos indeterminados e interferentes na refutação. Portanto, concluímos que está sendo necessário revisar os quadros epistemológicos, apropriando-se da ciência da complexidade, em que os sistemas complexos são compreendidos como aqueles formados por um número considerável de partes heterogêneas, que, ao interagirem entre si e com o seu meio ambiente, dão origem a padrões emergentes e auto-organizados, em processos não lineares. Isto porque, para compor de fato uma multidisciplinaridade, faz-se necessário o exame do real entre as ciências para além dos 3 planos clássicos, de análise semântica, sintática e pragmática, tratando-os como sistemas adaptativos complexos, que são capazes de explicar o caos com que as informações são apreendidas, sem incorrer na tentação de buscar um conhecimento total e abrangente da realidade. Agradecemos a todos pelo interesse em nossa pesquisa. Para conhecer mais sobre nosso grupo de computação ambiental em arquitetura e urbanismo, da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, acesse nosso site: sites.ac.ufmg.br/CAAU. Muito obrigado!